Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, assentado como estão, em Ruth, um livro muito conhecido, uma história conhecida, né? Mas que traz uma lição para os nossos corações nessa noite. Como igreja, como povo de Deus, como família, né? Que Deus possa estar realmente falando e estarmos bem atentos à sua voz. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. A sua mulher, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes deu beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque virão comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois deste à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles cresçam? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, porém, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando,
todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-me contra mim. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Que o Espírito Santo ele se encarregue de dar a interpretação dessa palavra. Mas algo começa a chamar a atenção. E é a situação que ele se encontra. A primeira coisa que chama a atenção é que eles estavam passando fome, eles estavam numa crise, né, de escassez de alimento. Primeira coisa, a escassez. E na escassez, na dificuldade, não é surpreso pensarmos em mudança, em sairmos daquela situação, em buscarmos algo melhor, em algum lugar. Fiquei pensando no pastor Bartolomeu, veio para São Paulo, né, saiu de Pilar, uma terra bem pequena, uma cidade bem pequena, né, e veio, né, para São Paulo, que era um grande sonho, e deixou a terra. Mas passa pela nossa cabeça sairmos daquele local que está com escassez. Não foi diferente. Ele tinha filhos, a esposa, e pelo entender do texto, ele desfez das coisas e ele parte dali. Belém quer dizer casa de pão, e uma casa que não tinha pão. Então, eles saíram, né, dali. E essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Quantas vezes nós fugimos? É mais fácil a gente se mudar, é mais fácil, né? O pastor Bartolomeu não fugiu. Usei ele como exemplo, mas ele não fugiu. Mas quantas vezes decidimos fugir do que enfrentar? Situações relacionais, situações de crise, não é? Nós vimos aqui o testemunho do irmão, um lugar criativo. E muitas vezes a gente não procura sermos criativos, né? Li um livro em que me falha a memória o nome, mas uma coisa antes nesse livro que me chamou a atenção foi a história de um homem muito pobre que morava nas montanhas. E um aprendiz de sábio falou da situação daquela família naquela montanha. Eles só tinham uma vaquinha e eles eram muito humildes e eles viviam daquela vaca, do leite daquela vaca. E quando tem um período que elas não produzem leite, eles passavam necessidade. E aquele aprendiz perguntou o que é que ele poderia fazer para ajudar aquela família. E ele pediu para que aquele aprendiz trouxesse a vaca. E aí, quando ele estava vindo com a vaca, ele disse assim: lance-a pelo abismo. O aprendiz ficou: o quê? A única coisa. Eu pensei que ele ia vender, ele ia multiplicar, e a vaca, e ele manda eu jogar a vaca pelo pé. E ele jogou, ele obedeceu, mas ele ficou muito chateado com aquele sábio, e ele se desvinculou dele, ele se desligou dele. Passado por um grande período, e olha, ele se sentiu responsável, porque foi ele que lançou a vaquinha sobre o abismo. E aí, passado algum tempo, ele volta para saber a situação daquela família. E quando ele volta, ele encontra uma casa melhor. Eles não moram mais aqui.
e um pessoal bem vestido vem à porta e ele diz assim: fulano de tal, você conheceu fulano que morou aqui? Ele disse: sou eu. Ah, é você? Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, mas eu lhe conheci. Aí contou toda a história, a dificuldade. Eu lhe conheci, você não está lembrado de mim? Eu lhe conheci quando você estava com dificuldade. E ele disse: pois é, eu só tinha uma vaquinha. E aí eu perdi aquela vaca. E quando eu perdi aquela vaca, eu comecei a olhar ao redor da minha casa. E eu comecei a ver o quanto a terra era fértil. E aí eu comecei a plantar. E hoje eu sou um grande agricultor e eu estou muito bem. Muito bem. Às vezes nós nos apegamos a coisas pequenas porque está ao nosso alcance. E a gente não visualiza as coisas mais adiante. E o que está à nossa mão, com Deus, pode ser transformado. Então, uma das coisas que me chama a atenção é isso. Para que a gente possa refletir. Eu devo fugir, eu devo sair da situação, ou eu devo enfrentar a situação. Qual é a minha posição? O que é que eu devo fazer? Como eu devo me posicionar diante daquela situação? Mas não ficou por aí. A situação de Noemi não ficou por aí. Não era só a fome, não estava agora distante de sua terra, mas a doença bate-lhe à porta. E o seu esposo não melhora, ele piora cada vez mais e vem a falecer. Além de estar em uma terra estranha, de deuses estranhos, ela perde o seu esposo. Mas aí tem um consolo, né? Tem um consolo dos filhos. E aí tem os 2 filhos, e os filhos se casam com mulheres. E aí já começa a se renovar, né? Nós estamos aqui por causa da Elisa. E ao ver Elisa, ela é muito crente, pastor, gosta de uma vigília que, olhe, poxa, Elisa dorme o dia todo. Quando a vigília dela é de 9 às 3h20 da manhã. Uma bênção, né? E ela quer louvar, e ela tem uma voz bem fininha assim, né? Não tem consolo. Então, nós estamos aqui por causa da Elisa. Mas ao pegar Elisa, ao trocar Elisa na madrugada, a gente vê a vida se renovando naquela bebê, né? Há uma renovação, há uma alegria. Eu disse a Lúcia, infelizmente eu só vou passar 15 dias. Não posso falar nisso, que já me dá vontade de chorar para não deixar a Elisa. Me apego fácil. Então, mas aquilo, eu estou revivendo as noites. Bartolomeu, meu irmão caçula, e eu que era responsável de cuidar nas madrugadas, né? Elisa puxou ao pai, eu acho que ele é pastor, ela vai ser dirigente de louvor, assim, né? Para gostar de cantar nas madrugadas. Já tem uma boa líder de louvor das madrugadas, viu, pastor? Então, mas eu vejo ali a renovação da vida, né? Aquela coisa gostosa, dependente da gente, mas que traz tanta alegria, que traz tanta energia, que traz tanto vigor. É uma coisa muito gostosa cuidar de criança. E eu vendo as madrugadas e ouvindo esse texto, eu fico pensando quanto se renovou de esperança diante de uma perda, diante da situação, né? E já era ali 10 anos, né, se passando, mas aquela renovação de noras, de casamento, de netos, a coisa foi, né, tomando outro rumo, né? E eu creio que o coração de Noemi aí foi se alegrando, vendo aí a expectativa, né? Mas a expectativa dela, mais uma vez, foi frustrada. E os filhos falecem, os filhos morrem. Que situação nós estamos? Que situação? Como o Senhor nos trouxe essa noite? Eu não sei o coração dos irmãos. Eu não sei quais as perdas, quais as
frustrações, quais as negações cada um está passando. E quando você diz, não tem jeito, acabou tudo. Há um furacão de destruição. E muitas vezes a gente pensa que é o inimigo de nossas almas. Mas Ruth, ela declara que é o Senhor que está fazendo isso com ela. Agora, uma coisa eu também aprendo nesse momento: a importância do relacionamento. Do relacionamento. Houve um relacionamento. Apesar das perdas, foi construídos bons relacionamentos entre elas. Eu, no momento nenhum, ela chamou as noras de noras, mas em todo momento as chamava de filhas. De filhas. Eu tenho 2 noras. Eu declaro, elas são minhas filhas, mas são minhas filhas mesmo. Eu desejava ter gêmeas, mas aí Deus não me concedeu, né? Mas eu sou muito feliz com os meus filhos, o Bruno e o Benjamin. O Bruno me deu um neto chamado Leonardo e o Benjamin está me dando em março o 2º neto, Isaac. Eu disse para eles que tem que ter mais filhos, porque teve um seriado nacional que era A Casa das 7 Mulheres. Eu quero dizer que minha casa é a casa dos 7 homens, né? Então, que Deus mande mais 3 meninos, né? Para que eu possa dizer isso. Mas são o Leonardo é um doce, né? Eu digo, quem é a delícia da vovó? Ele faz, eu. 1 ano e 7 meses, 8 meses, né? E Louva também gosta de vigília, acorda às 2 horas, vamos cantar, vovó, vamos cantar, Léo. E ele começa a cantar, se na família está Jesus, é feliz o lar. É a música predileta dele, e ele canta às madrugadas. Mas como é importante criarmos bons relacionamentos, porque na hora da adversidade, nós podemos nos achegar. Nós temos palavras, nós podemos ter aconchego, nós podemos ter um abraço, uma palavra. E a gente vê entre esta mulher e suas noras, né? Orfa voltou, mas a Ruth, ela faz uma declaração de amor. Esse texto eu usei no meu casamento. Usamos em casamentos. Mas esse texto foi uma declaração de amor familiar, de uma nora para uma sogra. E nós vemos o amor. Ela disse que só a morte seria capaz. E ela disse, olha, se o meu desejo não é estar contigo, que Deus pese a mão. É muito sério isso. Isso é a maior declaração de amor. Por isso que em Atos foi se acrescentando a salvação, porque existia amor, um bom relacionamento. Existe, no amor, existe cura, restauração, transformação. Onde há escassez, aí jorra uma fonte de água viva. O amor é tudo, o amor constrange. O amor constrange. O amor restaura. E nós vemos isso porque Ruth era uma mulher amargurada. Tanto quando ela volta, ela diz, não me chame de Ruth. Ou, não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga. Porque Noemi quer dizer alegria, mas ela estava amarga. Aquela mulher, ela sai com bens e volta de mãos vazias, numa situação vergonhosa. Vergonhosa. E ela responsabiliza quem? Deus. Ela responsabiliza Deus. Ela estava consciente, ela poderia não entender,
mas ela estava bem consciente. Não cai uma folha se não for com a autorização do Senhor, com a permissão do Senhor. Essa situação talvez não fosse a vontade do Senhor, mas a vontade permissiva do Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele sabe, Ele é ontem, hoje e será eternamente. Ele sabe o meu passado, o meu presente e sabe o meu futuro. E havia um propósito para tudo isso. Então, eu não sei suas perdas, eu não sei sua situação, seja qual for, há um propósito. Há um propósito. Para todas as coisas, há um propósito. Houve um propósito para essa família, para esta mulher, para Ruth. Houve um propósito. Para as nossas vidas, há um propósito. E nós precisamos crer ao Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que tem o domínio de todas as coisas, o controle de todas as coisas. Foi o fim dessa mulher? Essa situação foi o fim? Não, não foi o fim. Mesmo a partida dos seus filhos, eu sempre costumo dizer, desde a última vez que eu vim aqui para Sorocaba, nós fomos visitar um primo da Lúcia e quando nós chegamos lá, eu fiquei pasma com aquele programa Sessão da Tarde. Estava passando um filme evangélico e um filme com fatos reais. E eu fiquei perplexo com aquilo. E eu assim, recomendo que toda a igreja assista. O filme O Céu é de Verdade. E que revolucionou uma igreja, um pastor, em termos de fé. De fé. O céu é de verdade. O céu realmente é de verdade. E mesmo a partida de entes queridos, né? Deus realizou um grande milagre na vida do meu pai. Praticamente o ressuscitou. Mas ele já está com Deus na glória. Há 2 anos meu pai partiu. Nós não somos eternos na terra. Nós somos seres eternos quando conhecemos Jesus Cristo e o recebemos. Mas nós não vamos ter uma eternidade aqui na terra. Então há lucro em todas as coisas. Mas nós às vezes olhamos perdas como essa mulher se tornou amarga pelas perdas. Porque nós não conseguimos que apesar das perdas, apesar das falhas, apesar das tribulações, apesar das lutas, há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que cuida da gente. Há um Deus que nos preserva emocionalmente. Hoje, meu Deus, eu estava, antes de ontem, eu faço parte das esposas de pastores do Vale do Rio Paraíba. São todas as cidades que ficam à margem do Rio Paraíba. E nós temos um grupo de intercessão e chegou a notícia que uma cidade bem próxima a Pilar, chamada Ferreiros, o pastor da presbiteriana, ele faz uma declaração sobre o suicídio de um pastor nos Estados Unidos. 3 dias depois, ele tira a sua própria vida. Essa semana, há poucos dias, um jovem pastor. Como é que está cujo alvo é a saúde emocional. A saúde emocional. E Deus tem, nas lutas, nos preservado. Cuidado do seu povo. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem preservado a nossa mente, as nossas emoções para enfrentarmos situações adversas. E nós precisamos nas lutas, nas adversidades, nos confrontos, vermos isso, o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor.
Quantos estão nessa noite no leito de um hospital? Quantos estão no leito de um hospital? Mas nós estamos aqui, não porque somos melhores, de maneira alguma. Não porque Deus não está cuidando daqueles que estão no leito de um hospital. Mas a nossa luta é diferente daqueles que estão no leito de um hospital. Nós não podemos comparar de forma alguma. As dores são grandes, pequenas, médias, mas são dores. Nós não podemos ignorá-los. Mas eu estou chamando a atenção para o cuidado do Senhor. Nós estamos aqui porque somos cuidados pelo Senhor. Podemos estar passando por escassez, mas o Senhor não nos deixa faltar. Né? Nada. Nós estamos, quem sabe, enfrentando separações, filhos rebeldes, mas o Senhor tem cuidado. E uma coisa que eu aprendo com essa declaração de amor é que uma mulher ama a sogra dessa forma. E você pode mensurar o amor de Deus por você? Muito mais Deus nos ama. Muito mais Deus nos ama. E nesse amor há suprimento. De todas as maneiras há suprimento. A única falha que eu encontro na gente é que a gente só enxerga a provisão, a provisão. E é um erro nosso. A gente só se sente bem quando Deus está transformando marido ou esposa. Nós só vemos quando Deus está transformando filhos rebeldes, desviados. Nós só vimos a provisão. Nós não conseguimos, nós não aprendemos a ver o provedor. Porque o provedor provém na luta. O provedor, ele vê, ele aparece, ele está presente quando muitas vezes você está sem palavras para falar com ele e ele escuta o seu silêncio. Ele lê, ele escuta o seu silêncio. Ele entende a sua revolta contra ele. Quantas vezes a gente diz assim: Senhor, o Senhor não me escuta, o Senhor esqueceu de mim. Onde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Nós temos que olhar o provedor. Ele está ali, ele está com o ouvido inclinado. Ele está com o ouvido inclinado. Porque quando você abre a sua boca, quando você se expressa, ele inclina os seus ouvidos. Porque ele não nega, ele é amor. Ele é amor. Nós precisamos ver o provedor. Noemi, na situação em que se encontrava, de vergonha, de perdas, de separação, né? Porque Orfa se separou, se despediu dela. Ela não viu o provedor. Porque estava acostumada com o Deus da provisão, só da provisão. Mas quem provém é um provedor, né? Por isso que ela faz essa declaração. No final ela diz: olha, o Todo-Poderoso colocou-se contra mim. Muitas vezes, quando a gente olha para a provisão, crer na provisão, só crer no Deus quando a provisão estamos de posse da provisão. Devemos aprender todo o processo com o provedor, porque quando ela volta, ela tem a chance de ter tudo renovado. Vai entrar um Boaz aí e vai mudar toda a história delas, não é? Vai mudar toda a história. E nós precisamos crer no Senhor, que Ele está cuidando de nós. Seja qual for a situação, Ele está cuidando de nós. A igreja de Cristo, como família, precisamos amar. Seja qual for a situação,
precisamos ser imitadores do provedor. Deus é amor. Ele habita em mim, Ele habita em você. Nós temos a natureza dele, seja qual for a situação. Nós temos a natureza de Cristo. E há um propósito. E a gente vê lá no capítulo 4, já no finalzinho, que a gente vê, porque a história é bem conhecida, né? E Ruth se casa com Boaz e muda a história. Mas tem algo para nós, nos dias de hoje, com essa história, com esse exemplo, com essa palavra que Deus traz para a gente nessa noite, que foi lá no versículo 21, parte B, do capítulo 4 de Ruth. Boaz, ele gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E Davi, aquele menininho que era colocado lá, ele se tornou o maior rei de Israel. Há um propósito na sua situação. Há um propósito. Não sei, irmã, essa palavra não foi para mim. Porque eu não estou em situação nenhuma. Eu estou bem, não estou passando fome, estou muito bem casada, estou muito bem com meu esposo, com os meus filhos, na presença do Senhor. E quem está ao seu redor? Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está todo saudável? Há um propósito. Precisa, como igreja de Cristo, se colocar como Ruth se colocou, de estar ao lado daquele que não está bem, porque há um propósito. Na situação adversa, há uma gestação de Davis na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, na nossa igreja. Precisamos participar, sermos construtores disso. E quando nós estamos perto, quando nós estamos juntos, diante daquelas pessoas, se eu não estou passando por uma necessidade, mas se eu estou junto daqueles que necessitam, se eu sou sensível à dor do outro, eu estou construindo Davi. E eu vou me alegrar. Eu vou ser alvo de Davi, né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que quando eu passe por adversidades, eu não esqueça do provedor. Eu não seja amarga, não perca tempo em murmurar, nem em reclamar, nem culpar o Senhor, mas que eu veja que todas as coisas contribuem para o meu mal, diz a palavra do Senhor, contribui para o meu bem. E não é um bem futuro, é um bem presente. É um bem presente, é um bem contínuo. Ele é derramado diariamente sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja. Que Deus assim venha nos abençoar. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar trazendo essa palavra renovada diariamente à nossa mente. Que a cegueira do nosso entendimento, ela tenha, para que a gente compreenda e viva o amor do Senhor. E que essa igreja espalhada por Sorocaba seja uma igreja viva. E que através de sua vida, muitas almas sejam cativas, sejam atraídas ao Senhor Jesus. Porque esse foi o benefício. Jesus foi descendência de Davi, o nosso Salvador. Essa história tem a ver comigo. Houve uma construção de salvação, de cura e de libertação na minha vida, através dessa palavra. E que possamos ser fontes de água viva, que possa continuar esse rio de salvação na vida das pessoas que moram em Sorocaba, na vida das pessoas de dentro de nossa casa.
Talvez não está havendo mudança, porque nós estamos reclamando demais dentro de nossas casas. Porque os nossos filhos fazem isso, fazem aquilo, deixa a toalha molhada, sandália fora do lugar. Reclamamos demais. Aprendi com meu esposo, nós temos o Bruno, Leonardo e o Benjamin. Mas o meu esposo chama os filhos de anjo santo. E olha que um deles era bem peralta, né? Bem peralta. E ele dizia anjo, mas santo. Tanto que o apelido do meu esposo é santo, porque ele chama todo mundo de santo, né? Abençoar. Seja uma fonte, seja uma Ruth. Seja uma Ruth. Palavras abençoadoras, mesmo que a situação seja adversa. Que Deus assim nos abençoe.